O Cântico das Criaturas é uma canção religiosa cristã composta por São Francisco de Assis de uma forma pura e sincera de louvar a Deus, agradecendo por criações como o irmão Fogo e a irmã Água. A letra é uma afirmação da teologia pessoal do santo que completa 800 anos em 2025 e continua inspirando e evangelizando até hoje. Quer saber mais sobre esse cântico? Então venha comigo em mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com Frei Igor. Mas antes de começar a nossa conversa, Frei, aquele pedido de sempre. Se inscreva no canal, clique no sininho, dá like no vídeo, para assim que a gente publicar material novo, você já receber a notificação. Aproveita também e compartilha esse vídeo com sua família, seus amigos, integrantes de pastorais e movimentos, que essa também é uma forma de evangelizar. Frei, fala pra gente, o que é esse Cântico das Criaturas? Muito bem, a todos vocês que nos assistem, paz e bem. O Canto das Criaturas é um texto composto por Francisco de Assis entre o inverno de 1224 e o verão de 1225, ou seja, este ano estamos comemorando o 8º centenário do Cântico das Criaturas, também conhecido como o Cântico do Irmão Sol. A primeira ideia que nós temos para entender o Cântico do Irmão Sol, ou Canto das Criaturas, é a sua base bíblica, que é no livro de Daniel, capítulo 3, onde fala obras do Senhor, bendizei o Senhor. Mas Francisco de Assis inova, ao seu modo, e diz: Louvado sejas, meu Senhor, por todas as tuas criaturas, pelo sol, pelo ar, pela irmã água, ao ponto de chegar a descrever um louvor até mesmo à irmã morte, a irmã morte corporal, que vem a todos, ao fraco e ao forte. Respondendo à sua pergunta, o Cântico das Criaturas é um texto, um poema composto por Francisco de Assis, que se tornou, inclusive, o primeiro texto oficial em língua italiana. E pode-se dizer também que é um material que expressa a total filosofia, né, de São Francisco. Sim, o modus, vamos dizer assim, de vida de Francisco está totalmente ligado ao Canto das Criaturas. Por quê? Francisco, ao dizer: Louvado sejas, meu Senhor, pois irmão Sol, irmão Vento, irmã Água, o irmão Fogo, trazer todas as criaturas numa dimensão de fraternidade, ele está dizendo o seguinte: nós somos parte de um meio que é muito maior. Ou seja, ele não coloca o ser humano acima, mas coloca o ser humano como meio da criação de Deus. Ou seja, o cosmo, toda a natureza, é criatura de Deus. E nós, seres humanos, homens e mulheres, somos parte. Até porque nós não vivemos sem o sol, sem a água, sem as estrelas, sem a lua. Tudo está interligado e Tudo, tudo como bênção divina, sim. né. Tudo isto é graça de Deus, se nos dá a cada dia, né. O que oscila entre o dia e noite, sol e lua, é o que nos dá a rotina, que nos confere o descanso, que nos dá também o trabalho, nos dá o vigor do corpo, também a saúde. E esse Cântico das Criaturas é um dos pontos, né, que deixou em evidência São Francisco de Assis, né. Justamente. Foi o Papa Paulo VI que colocou Francisco de Assis como o patrono da ecologia. São Francisco é conhecido muito por isso, principalmente pelos animais, as criaturas. E é esse o cântico que é muito cantado, por vários lugares do mundo. E ele é traduzido em várias línguas, no Brasil também, tem várias versões dele, porque coloca Francisco de Assis como o autor de uma nova filosofia de vida, ou seja, de ser todos irmãos e irmãs. Isso já vem sido dito pelo Papa Francisco quando ele escreve aquele documento Laudato Si. É o primeiro documento que o Papa começa dizendo do Cântico das Criaturas, fazendo referência a Francisco de Assis, justamente porque ele encontra ali uma base sólida de espiritualidade para as pessoas do nosso tempo, do nosso século. E esse texto, escrito há 800 anos, ele se torna ainda muito atual e muito presente, né. E ainda como base de estudo e aprendizado, e acaba inspirando muita gente, todos nós inclusive, né, até hoje. Sim. E você disse uma coisa muito interessante, nos inspira até hoje. A força desse texto, há 800 anos já,
nos coloca justamente em contato com a nossa dimensão de criatura, que de fato Deus nos criou e nos fez homens e mulheres à sua imagem e semelhança. E tudo que Deus criou, ele viu que era bom. Então nós não podemos nos colocar acima nem abaixo, nós somos parte do meio. Aquilo que você disse, tudo está interligado. E para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Cântico das Criaturas, eu gostaria que o senhor Frei apresentasse para todos nós esse texto composto, né, escrito por São Francisco de Assis, um ano antes do seu encontro com a irmã Morte, né? Sim. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, Deus são o louvor, a glória e a honra e toda a bênção. Somente a ti, ó Altíssimo, ides convém, e homem algum é digno de mencionar-te. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor, irmão Sol, o qual é dia e por ele nos iluminas. E ele é belo e radiante, com grande esplendor, de ti, Altíssimo, traz o significado. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e pelas estrelas. No céu as formaste, claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, e pelo ar e pelas nuvens e pelo sereno e por todo o tempo, pelo qual as tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é o muito útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e agradável e robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã nossa, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz diversos frutos com coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam pelo teu amor e suportam a enfermidade e tribulação. Bem-aventurado aqueles que a suportarem em paz, porque por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã nossa, a morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrerem em pecado mortal. Bem-aventurados os que ela encontrar na tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei ao meu Senhor, e rendei-lhe graças e servi-o com grande humildade. É um texto muito bonito, né? Perfeito. E agora eu pergunto para o senhor, qual que é a importância de trazer um texto como esse para os dias de hoje e aprofundar reflexões importantes, né, para a sociedade? O senhor mesmo disse, Papa Francisco sempre traz um fragmento, né, do Cântico das Criaturas e agora a campanha da fraternidade, né, vindo trabalhar novamente o tema, né, da ecologia e trazer essa pauta para o centro, né, das rodas de conversa. Sim. A profundidade do Cântico das Criaturas para o atual momento da nossa sociedade, principalmente, no Brasil, nos revela que o quanto nós ainda estamos distante desta pauta da ecologia integral. Nós ainda nos colocamos muito superiores à dimensão da natureza e das criaturas. É muito mais do que cuidar de um jardinzinho dentro de Sim, casa. sim. É muito mais do que você ter aí uma grama, parar uma grama, criar uma flor. Uma florzinha no vaso, aguar ela todos os dias e achar que já está contribuindo com a ecologia. Isso é um bom começo, mas isso não ainda é tudo, né? Por isso que a ideia da ecologia integral nós temos que nos colocar como parte dessa dimensão maior, que é o universo. Quando nós foi lançada a Laudato Si, logo lançou-se a ideia do tudo está interligado. E nós vemos que algumas catástrofes ambientais já estão acontecendo devido a esse descaso com a ecologia e com a natureza. Então, retomar o Cântico das Criaturas hoje, no nosso século, diante dessa toda tecnocracia, como nos diz o Papa Francisco, é retomar a nossa espiritualidade enquanto criaturas de Deus, principalmente franciscanos, franciscanas, pessoas que são voltadas para esta pauta ecológica, mas a campanha da fraternidade também vem para nos ajudar principalmente a dizer que o desprezo e o descaso com a casa comum pode ser tão fatal e gerar em nós um pecado grave, porque nós estamos destruindo algo que foi criado por Deus. Então, o Cântico das Criaturas nos faz reconciliar com o Criador
reconciliar conosco e reconciliar com as criaturas. E essa celebração de 800 anos, ela se estende, né. Sim. Ela teve início agora no finalzinho de 2024 e ela segue até o próximo ano. Isso. Como foi 1225, 1224, então nós temos durante este ano todos, a celebração do Cântico das Criaturas. Já foi aberto em Assis pela Ordem dos Estados Menores, no início geral, né, o início desta celebração, que perdurará até o ano de 1226. É interessante porque Francisco morre no ano de 1226, então no próximo ano nós vamos celebrar o 8º centenário da morte de Francisco, que morreu cantando, né, provavelmente louvando a Deus por todas as suas criaturas, em especial também a morte corporal. Então o Cântico das Criaturas nós temos todo o ano de 2025 para celebrá-lo. E é interessante porque ele acarreta também o ano jubilar, e o Papa nos convida a ser peregrinos de esperança. De fato, peregrinar em prol da humanidade que sofre ainda, né, com esses desastres ambientais. Então, ser peregrino de esperança a partir do Cântico das Criaturas é louvar a Deus pelas suas belezas e não só, cuidar delas também. Sem dúvida. Frei, muito obrigado novamente aqui por partilhar um pouco do seu conhecimento com relação ao Cântico das Criaturas e, sem dúvida, evangelizar cada vez mais todos nós seguindo os exemplos de São Francisco de Assis. Muito obrigado, agradeço. E a todos vocês que nos assistem, louvado sejas, meu Senhor, por todas as tuas criaturas. Paz e bem. Paz e bem, um grande abraço e semana que vem mais encontro marcado, viu? Um grande abraço.